você também seja ouvinte, não do pastor Lopes, mas de Deus, no que ele quer falar conosco. O pastor é colocado na igreja como o anjo da igreja, o anjo no sentido de cuidar. Infelizmente nós temos poucas ovelhas, nós temos poucos pastores e nós temos poucas ovelhas. Quando se fala de poucos pastores, estou falando de pastores que querem pastorear. E quando eu falo de poucas ovelhas, são poucas ovelhas que querem ser pastoreadas. Não é de menos que Jesus falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é de menos que Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Por quê? Porque são pouquíssimas as pessoas. E quando vou falar nessa noite sobre a unidade, eu quero adentrar no assunto sobre cuidado. Então hoje nós queremos falar sobre cuidar uns dos outros. Tem a ver com unidade. Por que tem a ver com unidade? Porque o pai e a mãe, numa casa muito grande, eles não dão conta sozinhos de, como é que eu vou dizer? De cuidar de todos os filhos. Não dá, né? Mesmo que seja 3, né? 2 já ajuda, 2 é mais fácil, mas 3 já começa a ficar difícil. E na casa dos meus pais, e na casa dos meus avós, que são o pai e a mãe do meu pai, né? Que tiveram 24, como é que faz para cuidar? E uma igreja de 200 membros, como é que faz para cuidar? E uma igreja de 2.000 membros, como é que faz para cuidar? E uma igreja de 20.000 membros, como é que faz para cuidar? Aí você fala assim, pastor, essas igrejas são impessoais. Você está enganado. São impessoais quando as ovelhas não querem ser pastoreadas e quando o pastor não quer pastorear. Mas quando as ovelhas querem ser pastoreadas e o pastor quer pastorear, as ovelhas ajudam no pastoreio. É assim que funcionava. Esse dia conversando lá na roça do meu tio, e aí eu perguntei para ele, tio, meu pai já tinha falado isso para mim, tio, como é que fazia para poder cuidar dos irmãos do Senhor? E ele falava assim, tinha uma escala, sua tia Alzira cuidava do seu pai, na verdade, o seu tio Dico cuidava de Alzira, a Alzira cuidava do seu pai, o seu pai cuidava de mim, até chegar na sua tia Beth, que era a mais nova. É assim. Meu avô não cuidava de todos, era delegado. Igreja é do mesmo jeito. Se você é do tipo da pessoa que está aqui só para receber, eu acho que você não está numa igreja. Você deve estar no hospital, porque no hospital a gente só recebe soro, injeção, né? Hospital. Igreja não é hospital. Se a leitura que você tem, pastor, nossa igreja precisa de hospital, para trás de mim, porque eu não gosto de hospital. Não gosto de hospital. Hospital não cheira bem. Hospital é um negócio assim inóspito. É uma situação terrível. Eu lembro de algumas vezes que eu fui ao hospital visitar. Visito porque sou pastor no hospital. Lembrando que a gente encontra uma dificuldade terrível para visitar nos hospitais aqui em Montes Claros. Fala que é pastor para visitar, eles colocam muitos impedimentos. E essa é a dificuldade para poder visitar nos hospitais. Mas muitas vezes que eu visitei no hospital, eu ficava contando os segundos para mim fazer a minha tarefa ali. Qual era a minha tarefa? Entrar, ler a Bíblia, orar e encorajar aquela pessoa e sair. Eu acho que Ellen, enfermeira, Evanilde está aqui nessa noite, que também é enfermeira, não sei se tem mais enfermeiros aqui. Esse pessoal que ama o hospital, eles vivem lá, mas eles falam assim, um dia eu saio daqui, né? Porque é puxado. Igreja, irmãos, é um exército do Senhor. Sabe quem é você? Soldado de Cristo. E nós batemos continência para quem? Para o nosso general. E qual é a ordem? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, amém.
bateu continência e segue. É um exército. Aí, se você querer dizer que a igreja é um exército, aqui nós temos os soldados, né? Nós temos o general, não é o pastor não, o general é Jesus. Nós cumprimos a ordem dele. E a ordem do general é cuidar dos soldados. E como é que se cuida do soldado? Ora, o sargento cuida do cabo e do soldado. O tenente cuida dos sargentos. Olha que eu não sou militar, hein? O major cuida dos tenentes. Perdão, major ou capitão? O capitão cuida do major, até chegar lá no comando geral. É mais ou menos assim. Igreja não difere. O texto que eu vou usar aqui está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha lá. Qual é a fala nossa agora? Unidade. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam o quê? Unidos. Sejam unidos. E sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha, falar a mesma língua é o oposto que nós introduzimos na semana passada, no domingo passado, de língua estranha. A igreja não pode ter língua estranha. Pastor falando uma coisa e ovelha falando outra, ou ovelha falando uma coisa e pastor fala outra. Aqui nós temos que estar falando a mesma coisa, né? Isso é unidade. E diz que nós não devemos criar dissensões, divisões, né? Disputas. Que nós sejamos unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Por que Deus está falando comigo sobre isso? Deixa eu só dizer por que Deus está falando comigo sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente está percebendo que a política entrou dentro da igreja. Eu não sou contra a política. Não sou contra. Eu sou contra a politicagem. Já tem igreja brigando entre os da direita e os da esquerda. Extrema direita, extrema esquerda, né? Há igrejas que estão tendo dificuldades de tomar algumas decisões, porque quem propôs foi o irmão da esquerda. E o irmão da direita diz, porque foi o irmão da esquerda que propôs, eu sou contra. Divisão. É lógico que eu gostaria que viesse aqui os candidatos a prefeito e a vereadores e dissesse qual é a plataforma deles para nós aprendermos a escolher melhor os nossos candidatos. Porque a gente escolhe uns candidatos, meus irmãos, vocês têm acompanhado o deputado que vocês votaram, se for eleito, o senador que vocês votaram, se ele foi eleito, o vereador que vocês votaram, se ele foi eleito, porque as eleições estão voltando novamente aí. Daqui a pouco os vereadores estão aí pedindo um voto para nós. Então a política adentrou dentro da igreja. Criou-se uma divisão. Os irmãos mais velhos de outras igrejas sabem do que eu vou falar aqui agora. Quando acontece uma assembleia na igreja, vamos fazer uma assembleia no próximo domingo. Vamos tomar uma decisão muito importante, qualquer. Qual a cor que vai pintar a igreja? Meus irmãos, com todo respeito, se tem algum irmão aqui que chama Silva, e com todo respeito, se tem algum irmão que chama Souza, mas você quer ver a divisão aparecer, é o tal da assembleia. O irmão Silva levanta e fala, eu proponho que pinte a igreja de rosa. E o irmão Souza, porque o irmão Silva levantou, ele vai dizer, eu sou contra, eu acho que tem que pintar de amarelo. Por quê? Porque a família Silva manda naquela igreja e concorre com a família Souza. Não estou falando isso aqui de boca para fora, mas graças a Deus que aqui na nossa igreja não tem família Silva e não tem família Souza. Não tem.
Quer dizer, não sei se nem tem esse sobrenome aqui na igreja, Silva e Souza, mas eu quero dizer que não tem. Família Silva querendo mandar na igreja. Já pensou se tivesse? Eu já não estaria aqui com vocês, há muito tempo. Não estaria. Aqui nós prezamos pela decisão central de Cristo Jesus. A propósito, alguém pode dizer: pastor, mas quem é que escolheu essa cor de preto aqui na igreja? Não fui eu. Não foi eu. Alguém disse: pastor, para nós melhorarmos as nossas imagens projetadas, tanto no Data Show quanto as retransmissões, o pintar de preto esconde muita coisa e vai fazer com que dê um ambiente mais fechado e focado para a frente, para o altar, para o palco. Assim funciona nos cinemas. Então pinta. Já pintaram lá fora de verde, de branco. Está falhando, Lucas? Está falhando? De verde, de branco. Oi? Alô? Ei, é o cabo aqui atrás. É o cabo aqui atrás. Já pintaram de branco, de verde, de azul. Eu não sei qual é a cor que está lá fora. Agora acho que é concreto. Eu acho que tem que ser uma cor assim. Mas ficar brigando por qual cor que vai pintar são as divisões que tem na igreja. E o detalhe é que as pessoas de fora, elas percebem. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pela nossa unidade. A Bíblia diz que nós testemunharíamos para as pessoas de fora por causa da nossa unidade. Por isso que Deus tem falado comigo. Você quer ver uma coisa terrível? É se você chegar na rede social e falar alguma coisa de algum assunto bíblico. Você vai arrumar confusão até com os crentes. Por isso, Deus tem falado comigo para trabalhar a unidade da Igreja Batista Monte Carmelo. Enquanto está dando para trabalhar. Porque de repente, se aparecer um problema, aí pronto, vai falar uma situação, vai arrumar confusão. Um dos privilégios, meus irmãos, de ser cristão é exatamente isso, de nós vivermos em comunidade, vivermos juntos, vivermos mutuamente. O que é viver mutuamente? Sabe o que é viver mutuamente? Presta atenção aqui. Você é responsável por mim e eu sou responsável por você. Mutuamente é isso. Mutuamente não é o pastor ser responsável por você e você não ser responsável por ninguém. Não, isso aí não é mutuamente. Existe uma advertência dos apóstolos sobre o nosso viver comunitário, nosso viver cristão. É que esse cuidado deve ser a base da nossa relação. A relação nossa comunitária cristã deve ser exatamente essa. Qual? Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele fala: suportando uns aos outros. O que é suportando, irmãos? Não é tolerando, suportando, dando suporte. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Duas coisas que fala nesse verso: suportar e perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar aquele irmão. É um bom sinal que você não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não consigo dar suporte para ninguém. Suporte. Talvez ainda você não experimentou os mandamentos recíprocos, os mandamentos mútuos da palavra de Deus. Esse texto de Colossenses 3,13 traz um significado para nós, que não é apenas os obreiros bíblicos, os oficiais da igreja. Quais são os oficiais da igreja? Pastores e diáconos. Não são eles os responsáveis, somente os responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelo cuidado pastoral. Todos. O líder de pequeno grupo, o professor da escola bíblica. O professor da escola bíblica, toma posse disso, meu irmão, professor da escola bíblica. Líder de pequeno grupo, toma posse disso. Líder de ministério, toma posse disso. Nós precisamos pastorear o nosso grupo.
E como é que eu pastoreio? É perguntando, como é que você está? Deixa-me orar por você. Por que você faltou à escola bíblica? Por que você não está vindo mais à igreja? Por que você não está querendo mais servir? O que eu posso te ajudar? Deixe-me fazer com que você ande junto comigo. Nós não podemos apenas dizer, pastor, eu vou lá e faço a reunião de pequeno grupo e está bom demais. Pastor, eu vou lá, abro a revista na escola bíblica e leio o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e encerro e está bom demais. Não, meu irmão, não preciso de você para isso, não. Não preciso. Eu preciso que você faça o que a Bíblia diz. Pastoreie. Pastoreie. Esse aspecto é muito pouco falado em nossas igrejas. É muito pouco vivenciado nas nossas comunidades. Fazendo uma coisa, que recaia sobre os pastores, que nem sempre possuem tempo e condições de cuidar de toda a igreja. Às vezes o pastor não tem tempo para poder cuidar do pastor, mas ele está aí só para isso. Não tem tempo. Falta tempo. Alguém poderia dizer, mas o que o pastor faz? Se você acha que ele não faz nada, passe uma semana com ele, para que você possa saber o que ele faz. Muitos pastores estão com tríplice jornada. Tríplice jornada porque ele passa a cuidar não somente da família dele, que ele precisa cuidar, ele precisa cuidar da liderança dele, ele precisa cuidar da administração da igreja, ele precisa cuidar de tantas outras coisas que você nem imagina. Deixa-me dar um exemplo curto, não estou aqui agora para alegar, mas estou aqui apenas para dizer para você. Ontem foi terça, de segunda para terça, meu celular descarregou, fui dormir por volta de 1h da manhã. Às 5h30 eu estava de pé. Não tenho o hábito logo no início da manhã de abrir celular, mas como eu fui ao banheiro, quando eu abri, eu recebi a notícia que o pai do irmão Alessandro havia falecido. Eu falei, faleceu, preciso ir lá. Eu tenho dificuldades nesse tempo para ir num velório. E aí eu fiquei pensando, vou ou não vou? Se eu não for, quem vai? Sou eu, preciso ir. Por causa dos riscos de Covid e tudo mais, mas eu vou porque o irmão é da nossa igreja. Pastor, mas o pai dele não é membro da nossa igreja. Mas aí agora você começa a entender o que o pastor faz, que quando ele pastoreia um membro da igreja dele, e se a igreja tem 200 membros, aquela igreja tem 1000 membros. Porque é 200 vezes 5. Eu falei, não, vou lá, vou arrumar um jeito. E aí, mandei mensagem para o irmão, logo naquela 6 e pouco, e ele falou, pastor, o velório vai começar às 8. Eu falei com ele, vou passar lá às 8. Porque eu tenho um compromisso às 9, o encontro com os pastores. Posso passar lá? Pode, beleza, vou estar lá. Passei lá às 8, vim para cá, para a igreja, para preparar a mensagem de hoje à noite. Comecei a preparar, escolher os textos. E aí fui lá, fiquei um tempo com ele. Só que o pastor aonde o pai do Alessandro frequentava não iria poder estar lá para dar uma palavra na hora do funeral, na hora de um culto específico. E Alessandro me perguntou, pastor, o senhor pode vir? Eu disse, posso, 11h30 estarei aqui. Vou lá terminar a minha obrigação e volto para cá. Presta atenção como é que uma agenda ela é quebrada. Presta atenção. E vamos supor que no dia morrem mais 2 pessoas. Meu irmão, só vou no primeiro velório. Por favor, se morrer uma outra pessoa no dia, eu já falo. Naquele mesmo dia, por favor, não morra. Porque se você morrer, eu te mato. Não dá para morrer muita gente no dia. Não dá. Vou organizar o negócio. Percebe a situação, a dificuldade? E faço um comentário breve. Se fosse o padre, ele nem beirava lá. Os pastores amam ovelhas. Os pastores querem estar perto de ovelhas. Mas às 11h30 não foi possível dar a palavra lá no velório. Mas eu tive que ir ao cemitério. Por causa do tempo que tinham para poder sepultar. Fui para o cemitério, dei a palavra lá para a família no cemitério. Não estou aqui alegando, estou dizendo para você um pouquinho da agenda de ontem na parte da manhã. O pastor não faz nada, ele não cansa. Os calos do pastor não são nas mãos e nem na testa, mas é na mente. Por isso que é preciso haver disposição, primeiramente, mental, segundamente,
espiritual, depois física, porque se o pastor também for muito gordão, nessa hora, filho, não aguenta não, tem que estar preparado. O batedor, Eduardo, eu não sei se ele está aí, ele está querendo fazer uma proposta aqui para o conselho da igreja, que se eu trabalhar no dia da minha folga, vai descontar no meu salário 10%. Eu falei assim, você vai me dar prejuízo, eu vou ficar prejudicado. Mas nós precisamos descansar, nós somos gente de carne e osso. Agora eu sou um pouquinho mais de carne do que osso, engordei um pouquinho. Mas para dizer para vocês que esse é o princípio de um pastoreio, é de dar atenção. O que eu fiz lá? Alguém pode achar simples, li um texto bíblico, apresentei, orei pela família. É isso, é simples. Você sabe fazer isso? Orar e ler a Bíblia? Ah, pastor, eu tenho medo de ir no velório, tenho medo de chorar. Chora com o povo lá também. Ah, eu tenho medo de passar mal no velório. Passa não, pode ir. Estou dando um exemplo simples do que pode ser feito. E isso não é função só do pastor. Eu lembro uma vez que eu estava em Belo Horizonte e morreu o esposo da irmã Elza. Eu não estava aqui, Eduardo se prontificou. Eduardo tem dificuldade para ir. Eduardo providenciou alguém para poder estar dando essa palavra lá no velório. É assim que funciona. Mas poderia ir um outro irmão. Louvado seja Deus, porque lá foram alguns irmãos para estar com a irmã Elza. Mas já pensou se a irmã Elza não tivesse um pequeno grupo? Estava a irmã Elza sozinha. Aí eu estou falando da importância de quem? Do pequeno grupo. E eu imagino que se a irmã Elza também tivesse nenhum ministério específico na igreja, o líder de ministério precisaria estar lá. Na verdade, a igreja deveria estar lá. Mas a gente fica esperando por quem? O pastor não vai vir não. O pastor tem que vir. A verdade é que determinados assuntos devem ser discutidos e tratados com o pastor da igreja, é fato. Mas na maioria das vezes aquela palavra de ânimo, de exortação, encorajamento, repreensão, pode partir de qualquer irmão da igreja. Qualquer irmão que esteja apto para isso. O que quero dizer é que tal pessoa precisa estar em plena comunhão com Deus e com a igreja antes de poder aconselhar ou se envolver na vida do outro. Não é apontar o pecado. Ah, você está pecando, irmão. Não, não é isso. Não é isso. É chamar a atenção com amor. Meu irmão, eu estou sentindo a sua falta lá na igreja. O que está acontecendo com você? Se porventura esse irmão que você perguntou para ele isso, se ele lhe responder grosseiramente, o que é que eu vou dizer? Você quer que eu diga o que está na Bíblia? A Bíblia diz: nem sequer coma com ele. É o que a Bíblia diz. Eu não devo satisfação para a igreja. Não, meu filho, caça outra, porque essa não é a igreja que você deve participar. Na mensagem de hoje, rapidamente, eu quero deixar algumas orientações importantes para a igreja no que diz respeito ao cuidado espiritual dos crentes, visando assim uma maior participação da comunidade neste ministério do culto cristão. Por que eu estou falando isso? Irmãos, como eu disse para vocês, por semana está morrendo entre 1 a 3 pastores que eu conheço. Não é que eu não conheço, não, que eu conheço, de Covid-19. Eu recebi uma mensagem chamada Desabafo de um Pastor em Tempo de Covid. Eu li ontem no encontro de líderes. Não consigo pastorear nesse tempo. Palavra do pastor. As ovelhas quase todas sumiram. Não consigo fazer live. Live é a transmissão do culto com qualidade. Mas quando faço, as ovelhas nem vê. Eu já ouvi umas dizendo assim: pastor, depois eu assisto. Fica tranquilo. Na hora eu estou assistindo o jogo do Galo, mas depois eu assisto. Ah, que assiste o quê? Nos cultos presenciais tem ovelha que não vai porque tem medo do corona. Mas em todo canto. Mas vai em todo canto. Mas o vírus parece que está na igreja. Palavra do pastor, desabafo do pastor. Estou me sentindo quase uma quarta pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo, pastor. Porque os servos que serviam nos cultos agora dizem que está perigoso ir na igreja. Aí só não recebo os visitantes na porta, porque na hora eu estou dirigindo uns hinos do cantor cristão. Eu nem posso abraçar, não posso cumprimentar, só de longe. Muitos ministérios da igreja foram arrebatados. Os alunos da EBD, a maioria foram para a roça. Está difícil, diz o pastor. Se eu pegar Covid,
nem vai fazer diferença para os meus irmãos. Ó Espírito Santo, convença eles que o Senhor estaria conosco até o final, que eles podem se cuidar e ir nos cultos, servir, ofertar, dizimar, celebrar, porque já estou ficando, entre aspas, neurótico pandêmico. Já estou com medo de surtar. Tem pastor, isso aí é fato, tem pastor surtando. Não sei ser pastor sem ovelhas. Não aprendi a ser pastor em tempo de pandemia. Se você é uma ovelha mesmo, escute a voz do seu pastor. Ainda na terça-feira, um pastor lá do grupo nosso, lá do oeste de Minas, ele falou: pastor, eu já não sei o que eu faço mais aqui, eu estou indo atrás das ovelhas, vou com máscara, tudo bonitinho e tal, e pergunto: meu irmão, o que está acontecendo com você? Você não está indo, por que você não está indo na igreja? Não, pastor, eu estou com medo. Mas meu irmão, aquele dia eu te vi lá no supermercado. Não, pastor, é porque eu fui fazer umas compras rápidas e voltei para casa. O povo está sumindo. Em contraposição, há pessoas entregando a vida para Jesus. Esse mesmo pastor falou comigo que uma das celebrações na igreja dele, 6 pessoas lhe procuraram no final da celebração e queriam entregar a vida delas para Jesus. Glória a Deus. A sensação é que de fato é que parece que está acontecendo uma mudança. Os que querem vão, e os que querem dar desculpa dão as desculpas. E isso de fato inquieta o coração do seu pastor também. Você, como membro da igreja, a sua família vai receber uma cartinha. Estou acabando de finalizar, porque são Jéssica Menezes, são 113 cartas compostas com o perfil de cada família. Preocupado com você, com aquele que não responde mais, né? Profeta, cadê você? Como é que é? Profeta, matador de leão, varão de guerra, cadê você? As pessoas não dão satisfação. Sabe a sensação que nós pastores estamos tendo? São aqueles pais, mãe e pai, que tem um filho, que o filho viajou, saiu para fora, para o mundo afora. Ele é filho daqueles pais, mas aquele filho não dá satisfação. Não existe, igreja não é assim não, irmãos. Igreja tem prestação de contas. Não, pastor, mas o senhor sabe que eu estou trabalhando muito. Sei não, irmão, não tem bola de cristal não. Aí o irmão não aparece num grupo pequeno, não aparece na escola bíblica. Não, por que não? Porque eu estou trabalhando. Não, pastor, porque não vou na celebração por causa do corona, não. Ok. Nós precisamos olhar o cuidado cristão, o cuidado uns aos outros, a unidade uns aos outros, olhando pelo princípio de discípulo e não como o princípio de membro, porque o membro, ele espera uma oração do seu líder. E o discípulo? O discípulo ora pelo outro discípulo. O membro é aquele que assiste o culto. O discípulo é aquele que serve no culto. O discípulo é aquele que vê as necessidades, o membro é aquele que vê as necessidades da igreja e ele fala: o pastor da nossa igreja precisa resolver isso. O discípulo é aquele que vê as necessidades da igreja e diga: o que eu posso ajudar nessas necessidades da igreja? Por isso que eu falo rápido aqui sobre esse cuidar. O primeiro deles é discípulo preparado. O que é o discípulo preparado? O discípulo preparado é baseado lá em 2 Timóteo 3,17, que diz lá: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como é que eu vou ser instruído? Na palavra de Deus. O homem de Deus, olha aí o texto, tá? O texto tá, não tá? Para que o homem de Deus, homem ali não é do sexo masculino, é ser. Para que o homem de Deus seja preparado, para que o homem de Deus seja perfeito. Como é que você vai ser perfeito se você não lê a Bíblia? Como é que você vai ser perfeito se você não está na escola bíblica para aprender? Como é que você vai ser perfeito se você não quer crescer? Instruído, para quê? Para toda boa obra. Você tornará uma pessoa perfeitamente se você ser instruído, ou seja, preparado. Todo discípulo deve viver de forma tal que em qualquer momento ele esteja preparado para consolar.
para ensinar, para exortar, para repreender. 4 coisas que o discípulo precisa ter: pronto para consolar, pronto para ensinar, pronto para exortar, pronto para repreender. Isso não é só função do pastor, é função de quem é discípulo. Pastor, mas eu não faço isso. É porque você está comportando como membro. O discípulo é aquele que está pronto ali. Deixa eu dar uma palavra de consolo para o irmão, deixa eu dar uma palavra de encorajamento para o irmão, deixa eu ensinar esse irmão a Bíblia que ele não sabe, deixa eu exortar esse irmão, chamar a atenção dele, deixa-me repreender esse irmão. Esse é o discípulo preparado. Existe também um discípulo humilde. O discípulo humilde, o texto é de Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos diz: a palavra de Cristo, a palavra de Cristo que habita em vós abundantemente. Sabe o que é abundantemente? Ocupando todos os lugares. De que forma? Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todo discípulo deve ser humilde e deve ser o bastante para receber este cuidado por parte de toda a comunidade e não apenas dos obreiros oficiais da igreja. Ele tem que ser humilde. Quando alguém lhe chamar a atenção, você não deve ficar sorrindo. Obrigado, irmão. Estou tão feliz que você chamou minha atenção. É lógico que você não vai fazer isso. Ninguém ri depois que é chamado a atenção. Mas você precisa ser humilde para falar bem assim: preciso ver isso na minha vida e procurar consertar isso na minha vida. Porque se o irmão está falando com base na Bíblia, eu preciso rever. Isso é o discípulo humilde. O membro, ele não é humilde. O membro, quando você vai chamar a atenção dele: ô Joyce, eu queria chamar a sua atenção aqui, irmã. Joyce, se for membro da igreja, fala assim: e por que você não chama a atenção de Sinei também? Esse é o membro insubmisso. Mas o discípulo humilde, ele ouve e fala assim: preciso consertar isso na minha vida. Isso não está certo. Preciso melhorar nessa área. Ainda na unidade, existe o discípulo que procura ajuda. Eu vou usar Provérbios 15, 22 para exemplificar o que significa procurar ajuda. Provérbios 15, 22. Quando não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Irmãos, isso é muito profundo, esse texto. Ele é fantástico. Porque diz que quando há vários conselhos, há vários conselheiros, a probabilidade de errarmos será maior. Vocês acham que as ideias que eu tenho aqui na igreja brota de mim mesmo? Não, irmãos. Tem um tanto de conselheiro: pastor Sérgio, Joel, pastor Marcos, pastor Diogo, pastor Anacleto, pastor William, pastor Márcio. Eu vou citar uns 10 de mão cheia, que quando eu tenho alguma dificuldade, eu estou precisando de um conselho aqui. E é conselho. Deixa eu abrir um parênteses aqui para eu poder dizer isso. Existe uma diferença de conselho e opinião. Eu passei a usar isso no ministério, porque tem muita gente que quer opinião e não é conselho. Pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor, estou querendo um conselho. Eu vou te perguntar: é conselho ou é opinião? Eu não dou opinião, porque a minha opinião pode ser diferente da sua. É melhor você ficar com a sua opinião. Pastor, estou querendo comprar um carro, o que o senhor acha? Escolhe o seu carro e compra. Porque a minha opinião do meu carro é diferente. Eu vou querer um Fusca, você quer um Fiat. E Fiat já significa fui enganado, agora é tarde. Eu tenho Fiat, tá? Cada um. Agora conselho, não. Conselho, eu vou ajudar você. Pastor, uma vez chegou uma pessoa para mim: pastor, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu vou separar do meu marido. Que o senhor tem, qual conselho que o senhor tem para me dar? Eu falei: separa. Você já está decidida. Não posso te dar conselhos assim. Não posso. Aí não é conselho, aí é opinião. E conselho a gente está junto. Eu pergunto, pastor Sérgio, não tem vergonha de ligar.
Perguntar, como é que você está fazendo aí? Me ensina aí. Só os idiotas que andam sozinhos. Como é que eu faço para melhorar isso aqui? Está dificuldade isso aqui? Aí eu vou tentando. Discípulo procura ajuda. E os soberbos? Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Não. Você não deve ficar esperando que as pessoas adivinhem o que se passa na sua vida. Se você precisa de ajuda, você precisa procurar dentro da comunidade, dentro da igreja. Se for o caso, procure o líder de pequeno grupo, procure o pastor, procure o professor, procure um discipulador, procure o líder da rede, procure o pastor, procure a ajuda necessária. Olha, a ajuda necessária e no tempo certo, onde é possível haver cura, onde é possível haver arrependimento, onde é possível haver restauração. Fica sozinho não. Eu não fico sozinho. Estou dando esse exemplo aqui para vocês. Eu encontro com 50 pastores de 15 em 15 dias, mesmo que virtualmente. Encontro de 15 em 15 com de 30 em 30 dias, agora é 30 em 30 dias, com os pastores que ministram sobre minha vida, mas de 15 em 15 dias, aí o que eu recebi, eu sou, meus irmãos, e você deve ser um rio de Deus. Você não pode ser um lago. No lago, numa lagoa, pode ter até bicho, mas pode ser que morra, porque vai secar. Você tem que ser um rio que você recebe e deságua no oceano. É assim, eu vou recebendo conselho e vou passando. Pastor, onde é que você ouviu isso? Tem coisa que a gente vê assim e fala, rapaz, estou tendo aqui um insight que nós chamamos. Conselho. Como é que a gente aprendeu a transmitir? Vai atrás. O que eu estou fazendo hoje? Ensinando outros pastores. Eu não sei filmar. Eu não nasci para isso. Mas como é que o pastor sabe isso? Irmãos, YouTube está tudo lá de graça. Aproveita. Pesquisa lá no YouTube. Como fazer arroz. Está no YouTube. Caça lá para você ver. Como fritar batata frita. Está lá no YouTube. Você vai achar isso lá. Está tudo lá. É assim que funciona. Conselho. Pedir ajuda. Peça ajuda. Também você só não pode ficar igual um morcego. Só chupando o sangue do seu líder. Também não quero que você trate o seu líder como um Deus. Como é que é tratar o seu líder como um Deus? Tudo você pergunta para ele. Líder, eu vou comprar um carro. Qual carro eu compro? Eu vou pintar a casa. Qual casa que eu compro? Qual casa? Vou pintar a casa. Qual a cor que eu pinto? Eu vou comprar um quilo de arroz. Eu compro qual? Não. Assim não. Desmama, Isaac. Desmama. Anda um pouquinho. Avança um pouquinho. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo conselho. E quando falo de conselho, você precisa ser inteligente também, que é outra coisa. O discípulo ele precisa ser inteligente. Como é que é ser inteligente? É o discípulo que vai buscar conselho, não com qualquer um. Minha irmã, você vai pedir conselho para aquela amiga sua que está com o casamento destruído? Oi, amiga, vim aqui para você me dar uns conselhos em relação do que eu faço com meu marido. Vai separar, filho. Porque aquela amiga sua já é uma separada. Você vai pegar um conselho com uma pessoa que não tem vida com Deus? Jó 38:2 diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Você vai pedir conselho para quem não sabe? Eu vou comprar um carro, meus irmãos. Não compro mais carro. Aliás, já há um bom tempo, eu não compro mais carro se não tiver a ajuda de outra pessoa. Não sei comprar carro. Não sei comprar carro. Vou comprar um carro. Se eu for comprar um celular, eu já não compro mais celular. Eu boto Jéssica Menezes, caça um celular para mim aí. Mais ou menos. Que o senhor quer que faça o quê? Para fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque eu não sei mais não. Se for computador, eu te ajudo. Carro, não sei. Cada um no seu lugar. Discípulo inteligente é que vai nas pessoas certas. Discípulo inteligente é que de fato vai ali e pede um conselho inteligente. Não é um conselho para resolver para piorar o programa, mas para o problema, mas para poder encerrar. Por fim, existe o discípulo obediente.
Como é que é o discípulo obediente? O discípulo obediente é aquele que recebeu a admoestação, é aquele que recebeu o conselho dado pelo pastor, pelo líder de pequeno grupo, pelo professor, pelo líder da rede, e ele obedece. Esse é o discípulo obediente. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Você sabe o que é velar por vossas almas, meus irmãos? Não é pegar uma vela e colocar para você na hora que você está morto, não. Porque na hora que você está morto, eu não coloco vela, não. O que eu posso fazer é jogar terra no seu caixão. Velar por vossas almas é preocupar em cuidar espiritualmente de você, é orar por sua vida, é providenciar e apontar para você onde é que está o alimento. Onde é que está o alimento? Como é que resolve um problema de família? Onde é que está o alimento? Aprenda aqui da palavra de Deus. Esse é o pastor que vela por vossas almas. Sujeitai-vos a ele, como aqueles que hão de dar conta delas. É isso. Por isso, como que eu gostaria de ser, Deus sabe, como que eu gostaria de ser uma ovelha assim, que não dá satisfação para a igreja? Ah, como eu gostaria. Eu queria que as pessoas que não dão satisfação para a igreja fossem o pastor Lopes e eu fosse a ovelha que não dá satisfação para o pastor Lopes. Ah, mas eu ia fazer essa pessoa sentir o que é não prestar contas. É a mãe preocupada que já não vê o filho há quantos anos, meu Deus, aonde é que está o Joãozinho? O Joãozinho saiu de casa ainda quando tinha 18 anos. Será que ele está fazendo agora? Está comendo? Minha mãe é assim, até hoje. Será que meu filho já comeu? Será onde é que ele está agora? É por isso que quando eu viajo eu falo: mãe, já cheguei. Avisa Eliane, lógico, minha esposa, mas avisa minha mãe porque ela está preocupada comigo. Igreja é assim, comunidade é assim. Eu não quero que você seja mais um nessa igreja. Não quero que você seja mais um. Eu quero que você seja um discípulo que faça mais discípulos e mais discípulos e mais discípulos. Velam por vossas almas, como aqueles que vão dar contas, para que o façam com alegria. Com alegria, não gemendo. Ô irmãos, é uma alegria. Tem muitos irmãos aqui nessa igreja, eu posso dizer isso de boca cheia. Há muitos irmãos nessa igreja que eu tenho a alegria de pastoreá-los. Eu acho que na maioria, posso dizer assim. Eu sei que para alguns, de vez em quando, eu dou uma gemida. Pesa, né? Por isso que é terrível. Quando eu falo terrível, eu falo da dificuldade de pastorear. Não pode ser só para o pastor, porque se de repente o pastor Lopes passa dessa para melhor. Quando eu falo passa dessa para melhor, não é para a eternidade, irmãos. Passa dessa igreja para uma outra melhor. Como é que vai ficar os irmãos? Ah, pastor Lopes, eu gostava era do pastor Lopes. Ele era magricelinho, mas ele era tão bonzinho. Partiu, meu. Ajuda no pastoreio, ajuda no cuidado. Deus te chama para cuidar das crianças. Olha que terrível que nós ouvimos aí de um tio que abusava há 4 anos de uma menina de 6 anos e que agora engravidou e estava prestes a ter um bebê de 6 meses. Olha que terrível. Por isso que eu preocupo com as crianças. Mas não pode ficar só com tia Eliane. Não pode. Ah, pastor, mas é porque eu já tenho 3 filhos, eu já estou cansado de olhar meus filhos. Joga para tia Eliane. Nesse caso não, você tem que jogar para tia Júnia. A tia Júnia que tem uma creche lá, né? É a tia Júnia que tem, você leva lá, a tia Júnia vai te cobrar por cada criança. Cobra barato, porque se fosse eu cobrava mais caro. Para ficar com o filho dos outros, tá doido, tá horrível. Vai que esse menino lá resolve abrir o gás e botar fogo. Se for o Mateus, pode ter certeza, vai botar fogo quando era pequeno. Ajuda. Tem pai aqui na igreja que só quer receber, tá assim: ô pastor, cuida dos meus filhos. Para de fazer filho então aí. Nenhum você pode fazer. Você não está dando conta do que você está fazendo. Ajuda a cuidar das crianças. Pastor, já não estou aguentando mais meu adolescente, meu filho lá em casa. Você está sendo chamado para cuidar dos adolescentes da igreja. Você é a pessoa. Ajunta com outros pais que têm adolescentes e vão dizer: intercessores
do ministério de adolescentes dessa igreja. Pastor, os jovens estão difíceis, não quer nada, ele só quer dormir, ele só quer jogar... Como é que chama o joguinho lá do... PUBG, que chama? Eu não sei se o nome é esse. Boa! Sabe o que você faz, pai e mãe? Primeiro lugar, vem orar. Caleja esse joelho seu aí no chão para poder orar para o seu filho. Senão ele vai do PUBG, ele vai para uma outra coisa aí. É assim. Ou você fica achando que é o pastor. Não, o pastor vai orar e os jovens da nossa igreja vai ser transformado. Pastor poderoso, até eu quero ele nessa igreja. Eu vou tirar o meu pastorado e vou dar para ele. Toma, pastor, toma aqui o seu lugar. Não tem esse pastor. Somos nós que pastoreamos nós mesmos. Eu só estou aqui para dizer, olha, vamos para ali. Ó, vamos para cá. Ó, segura aí, diminui. Vamos pisar mais forte, acelera. É isso que eu faço. Vocês não são minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus. O bom pastor é Jesus. Ele é que é o bom pastor. Ah, pastor, mas o senhor é também bom. Sou não, que eu não morri por você. Eu quero ser o pastor bom. Mas o bom pastor é Jesus. O que é o bom pastor? O que é o pastor bom? É que ajuda a cuidar do rebanho de Cristo. Aquilo que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus falou, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeirinhos. E é isso. Cuidar é isso. Cuidar é chegar e falar bem assim, como é que você está, irmão? O que eu posso fazer por você? Além de orar, além de ler a Bíblia com você? Já pensou? Se nós começássemos a crescer essa rede de unidade, essa rede de cuidado, meus irmãos, todo mundo vai querer um cafunézinho nessa igreja. Todo mundo, ô pastor, vem cá, faz um cafunézinho aqui no meu pescoço. E quando eu estou falando pastor, não estou falando eu, não estou falando qualquer um aqui para poder ajudar. É assim. Nós temos que vencer, nós temos que romper a barreira de que eu primeiro, é o velho ditado, né? Mais farinha no meu pirão, mais farinha no meu pirão. Não, é mais farinha no pirão do outro. Como é que você está, meu irmão? E isso funciona de qual maneira? Eu já disse, os caminhos. Pequeno grupo, escola bíblica, professor de escola bíblica. Ensinei. Sua tarefa a partir de hoje é pedir que os professores de escola bíblica pastoreiem os seus alunos. Esfrega eles na parede, no bom sentido. Puxa a orelha, exorta, aconselha, ora. Líderes de ministérios, nós não temos um gestor, mas líderes de ministérios que estão presentes. Esfrega os seus liderados lá na parede. Quem é liderado? Esfrega o outro liderado na parede. Quando eu estou falando esfrega, eu estou dizendo no bom sentido. De cuidar, de verificar como é que está. Vamos junto. Porque senão, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês para finalizar a mensagem. Você sabe o que está acontecendo? Está diminuindo drasticamente a quantidade de pessoas indo para um seminário para se preparar para ser pastor. Isso é sério. A quantidade de pastores indo para o ministério está pífio. E que eu conheça, a quantidade de pastores que estão desistindo do ministério cada vez mais cresce. Os pastores estão deixando o ministério pastoral, deixando a igreja, e deixando a família. Pastor, mas esse aí nunca foi pastor. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vai ser pastor para você ver como é que é bom. Pastor mesmo, pastor chamado específico. Na nossa região, conheço 3, 4. Nós vamos ter mais um agora que vai deixar o ministério pastoral porque não aguenta. Pastor, esse é um pastor fraco. O senhor não vai fazer isso, não. Eu também sou fraco. Porque diante das dificuldades, ser sozinho, faz nada. Ou seja, nós temos mais gente na igreja assistindo, sentado na arquibancada, do que entrando em campo. Um pouquinho que você faz, uma oraçãozinha que você faz para o irmão, já ajudou. E quando eu falo uma oraçãozinha, é aquela que você manda para a pessoa recebe e fala, que oração, eu recebi na hora que eu estava precisando. Isso é o quê? Isso é um pequeno grupo.
Isso é o quê? Isso é o líder de ministério, isso é o professor de escola bíblica, isso é a igreja. Ah, irmãos, aí fica fácil. Aí é o fardo de Jesus. Mas fora disso, é o fardo nosso, que a gente tenta carregar e não consegue. Tenho orado para que você, que está aqui nesse auditório, que está em casa, eu não sei se está transmitindo, se conseguiu reproduzir, estava tendo dificuldades na transmissão, é que você, de fato, junta comigo nessa unidade. Unidade da fé. A unidade do cuidado. Porque os dias estão terríveis. Eu sei que tem gente que fala, pastor, quando passar a pandemia eu vou na igreja. Junho do ano que vem, filho. Na perspectiva brasileira, junho do ano que vem. Estão falando que a vacina vai ficar pronta 30 de dezembro. Até 30 de dezembro a vacina fica pronta. Vai soltar 30 milhões para vacinar no primeiro semestre de 2021. Estão definindo agora nessa semana quem serão os primeiros. É lógico que vão ser os mais velhos. É lógico. Sem dúvida. Eu já ouvi gente mais velha dizendo que eu não tomo, então me dá a vacina que eu tomo. Seu lugar eu vou. É junho do ano que vem. É junho do ano que vem. Então não fica em casa engordando não, porque peixe morre pela boca. Repense nisso. Repense no cuidar. Repense no prestar contas. Jéssica é secretária da igreja, o que eu vou fazer, eu vou em algum lugar, eu vou chegar mais tarde, e ela fica sabendo. Estou em tal lugar, Jéssica, vou chegar mais tarde aí. Pode acontecer numa eventualidade, numa saída ou outra, que a gente não... Por quê? Porque assim, é prestação de contas. Eu presto conta para minha mãe, presto conta para o meu pai, presto conta para minha esposa, às vezes para minha sogra, presto conta para a secretaria, para a diretoria da igreja, para a secretária da igreja, presto conta para a minha diretoria da associação, da convenção, presto conta para pastores que me pastoreiam. Você não quer prestar conta? Morre, porque depois de morto não tem prestação de conta. É assim que funciona. Tem ovelhas que estão morrendo aos poucos. Não é nem a prestação. Está morrendo no conta-gotas. Porque vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando. E de repente, se foi. Para poder voltar, não é fácil. Por isso que eu estou chamando a atenção. Porque será que você não percebe que existe uma questão espiritual rolando no ambiente pandêmico? Será que você não percebe? Repara aí, politicamente falando, será que você não percebe? Ou será que é só eu que estou vendo coisas demais? Eu estou em Júpiter e vocês estão na Terra. Percebe? Dá uma olhadinha, dá uma olhadela ali. Como é que está simples o negócio para ver? Uma dificuldade terrível. Não sou eu que estou falando isso. É a situação que está dizendo isso. A gente está vendo isso. Ainda hoje pela manhã, encontrando com os pastores para finalizar, eles falaram, pastor, eu já não sei o que eu faço aqui mais não, porque tudo que foi construído com a pandemia, tudo foi para água abaixo. Eu disse para ele, pastor, vai orar. Vai orar, pastor. Vai orar. Desiste não. Porque para desistir é mais fácil para poder orar. Desistir é mais fácil do que orar. Então vai orar. Vai pedindo a Deus força para poder vencer um dia de cada vez, para poder chegar a junho de 2021. Parece que junho de 2021 nós vamos ter que cantar o primeiro hino, o hino do cantor cristão no primeiro culto de domingo à noite. Da sepultura saiu. Apareceu um tanto de gente. Fica nessa, besta. Muita gente já morreu aí nesse período. Quando eu falo da sepultura saiu, é que apareceram, deram as caras, né? Precisamos rever isso no sentido espiritual. Estou falando de cuidado. Respeito sua posição de não sair, de não ir, de não tomar vacina, de que essa gripe é gripezinha. Respeito sua posição. Só estou chamando a atenção sua para o ponto principal que nós estamos vivendo. Unidade, cuidado uns dos outros. Olha para que o mundo está acontecendo. Olha o que o mundo está acontecendo. Olha lá o que o mundo está acontecendo. Eu estou exposto, você está exposta. Recebi hoje de manhã, 6:30 da manhã. Sabe o que está acontecendo? Na China,
A ordem para os cristãos é: abandonem todos os objetos cristãos e adorem, esqueci o nome do presidente chinês. E isso não é uma notícia falsa, isso é uma notícia vinda de uma pessoa que coordena a Junta de Missões Mundiais. Você não está percebendo o negócio? Você tá percebendo? Quer dizer, então você está querendo ser de fato espremido? Vai ser. Aí, filho, é o que a Bíblia falou. Quando Jesus voltar, porventura, achará fé na terra? Será que nós vamos achar fé na terra? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus te chama nessa noite para aumentar o cuidado, para aumentar mais a nossa unidade. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade de transmitir a mensagem dessa noite. Espero, meu Deus, que esse povo não tenha ouvido a minha voz, mas escutado em seu coração a voz do Senhor, a falar no seu coração, dizendo que precisamos trabalhar a unidade da nossa igreja, a cuidar uns dos outros, a sermos cuidados, a sermos protegidos, a sermos exortados, a sermos, meu Deus, de fato, chamados por Ti para cuidar uns dos outros, exercer o que a Bíblia, que a Tua palavra nos diz, que é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Levante aqui, Deus, nessa igreja, homens e mulheres que possam cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de casados, de idosos, de pastores, tantos precisando, Deus, como nós temos ouvido, como o Ministério de Intercessão dessa igreja tem feito, de estar orando por esses pastores que vão estar conosco nesse projeto do Um Mês para Viver, e eles dizendo: ah, que maravilha poder receber uma oração como essa. Há tantos pastores assim, Deus, esmurecidos, há tantos pastores pensando em desistir, mas eu te peço agora por eles, pelos 107 pastores do norte de Minas, pelos 1.200 pastores do nosso estado, pelos 13.000 pastores batistas do Brasil. Peço ao Senhor, derrame uma bênção sobre a vida de cada um destes. Me incluo nisso, ó Deus. Cuide dos pastores, cuide das igrejas, cuide dos líderes, dos diáconos, dos presbíteros, ó Deus, daqueles que estão ajudando no cuidado, no pastoreio, mas levante irmãos para trabalhar ainda mais nisso, Senhor Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã